Fala galera, beleza, nono? Bom, vamos seguir a vida aqui com a apostila de geografia de vocês, falando um pouquinho hoje sobre a relação do fim da União Soviética e a CEI, Comunidade dos Estados Independentes. Já falei um pouquinho, né, principalmente com o nono B, mas com o nono A também já entrei um pouco nesse assunto e hoje a gente vai avançar um pouquinho. Eu vou estar utilizando diretamente aí o material de vocês, tá? Bom, o que vocês têm aqui? Primeiramente, lá na página 11, né, vocês têm a tragédia de Chernobyl, né, que foi no norte da Ucrânia, em 1986, um desastre nuclear ocorrido. A União Soviética acabou não abrindo o processo para o mundo ocidental, escondeu ali por um tempo. Isso gerou uma grave contaminação. E é importante vocês entenderem que o princípio básico da utilização de tecnologia nuclear é a produção de energia, tá? É a utilização de energia através de usinas termonucleares. E, claro, a União Soviética, principalmente, ela disputou com os Estados Unidos também a produção de mísseis, bombas, né, ogivas nucleares, ok? Então, só para frisar um pouquinho com vocês esse tema. Avançando, é importante vocês entenderem como que ocorreu o fim da União Soviética, né? Mikhail Gorbachev foi o último líder do Partido Comunista Russo. E ele tentou principalmente duas medidas para tentar salvar, de uma certa forma, a Rússia ainda soviética, né? Do ponto de vista político, ele tentou a glasnost, que seria, então, uma abertura política, né? Abrindo a possibilidade da criação de novos partidos e abrindo uma eleição democrática para alguns cargos, né? Então chamando a população à participação política que não existia desde a Revolução Russa. E do ponto de vista econômico, ele planejou a perestroika, que seria então uma reestruturação econômica que estaria então abrindo a economia russa para investimentos, capitais estrangeiros, ou seja, tentando salvar a economia da Rússia, uma vez que faltava tudo, né? Uma crise de abastecimento, empobrecimento da população e, de forma geral, a população nas repúblicas soviéticas estavam extremamente insatisfeitas com o autoritarismo, né, com a falta de liberdade política e também com a crise econômica, com a falta de abastecimento. O fato é que nenhuma dessas duas ações resolveram os problemas da Rússia. Houve uma tentativa de golpe por parte do Partido Comunista Russo, da PCU, né? Esse golpe foi frustrado porque a própria população rejeitou esse golpe, né? E o Mikhail Gorbachev, por fim, ele renuncia ao poder e o poder é entregue nas mãos de Boris Yeltsin, que é o primeiro presidente da Rússia pós-União Soviética. Ou seja, a União Soviética, então, ela se desintegra e dá origem a 15 novos países que agora saem do sistema socialista e retornam para o sistema capitalista. E daí para frente nós vamos ter, então, a formulação da CEI, Comunidade dos Estados Independentes, ok? Bom, aqui vocês estão vendo algumas fotos, né? Já vou fazer com vocês essas três aqui, ó. Leia a legenda da foto, consulte o gráfico da página 11, responda qual o significado geopolítico dessa imagem para o mundo, né? Então, você tem aí o Mikhail Gorbachev aqui, com o presidente Ronald Reagan dos Estados Unidos aqui. E ao lado você tem o símbolo máximo aí do capitalismo, o McDonald's, que foi inaugurado na Rússia em 1990, com o fim total aí do socialismo no leste europeu, tá? Então, a aproximação dos dois governos indicava uma diminuição das tensões das relações das duas superpotências, ou seja, haveria, então, obviamente, um acordo para a redução do arsenal nuclear e também um aceno de uma possível aliança diplomática, aliança política, econômica e militar, para que aquele risco de uma terceira guerra mundial entre as duas potências, então, fosse totalmente destruído, tá? Importante vocês entenderem isso. Daqui para frente, nós vamos ter, então, o surgimento da CEI, tá? Da Comunidade dos Estados Independentes. Do ponto de vista geopolítico, o nono ano, é importante vocês entenderem que esses 15 países que dão origem à CEI, Comunidade dos Estados Independentes, apenas 12 ficam nesse bloco, né? Nesse bloco econômico que vai ser uma tentativa de recuperação, de crescimento econômico pós-Guerra Fria, pós-União Soviética.
Letônia, Estônia e Lituânia, de pronto já saem fora, já procuram uma influência da União Europeia, ou seja, já acreditavam que seria muito mais fácil se desenvolver economicamente estando ao lado do bloco economicamente mais forte da Europa, que é a União Europeia, ao lado das grandes potências como França, Alemanha, Inglaterra e Itália. Os demais países, a Ucrânia, por exemplo, pula fora em 2014. A gente vai falar mais disso no próximo capítulo. Mas esses 12 países, que depois a gente vai ver que são apenas 11 países, então formam um novo bloco econômico chamado Comunidade dos Estados Independentes, que é um bloco econômico extremamente complexo, porque nós temos a antiga Iugoslávia, que deu origem a 6 repúblicas independentes, que tem principalmente uma rivalidade muito grande entre Bósnia e Sérvia, que já tiveram uma guerra brutal ali em 92 a 95, a Guerra da Bósnia. E nós temos também as repúblicas ou províncias da Federação Russa, que ficam ao sul do território russo, que tem uma série de problemas até hoje nessa região, tá? Então, países como Chechênia, países como, deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente, não vai estar aqui, mas Ossétia, né? Geórgia, tá? São regiões com predomínio de populações muçulmanas e que são áreas estratégicas para a Rússia por serem áreas com grande capacidade de petróleo e gás e que passam, né? São atravessadas por oleodutos e gasodutos da antiga União Soviética para outros territórios. Então, fornecendo petróleo e gás para pelo menos 30 países. E essas províncias, elas lutam por autonomia, lutam por independência. E a Rússia, ela vai continuar exercendo uma enorme hegemonia sobre esses territórios, principalmente para não permitir que, por exemplo, haja um acordo desses países com a União Europeia, né, criando possivelmente bases da OTAN, da Organização do Tratado Atlântico Norte, que poderia ameaçar o poderio e a soberania russa nesse território. Então, acho que o que é mais importante para entender nesse contexto é isso. Primeiramente, vocês podem ver aqui a grande diferença econômica entre os principais países da CEI, né? Então, vejam a Rússia, com 146 milhões de habitantes e 1 trilhão de euros de PIB, né? 1 trilhão e 400 bilhões de euros de PIB. Enquanto países como a Armênia, 10 bilhões de euros em 2018, países como Bielorrússia, 50 bilhões, Azerbaijão, 39 bilhões. Então vejam que a maior potência industrial continua sendo a Rússia, portanto ela mantém então uma enorme hegemonia dentro do bloco da Comunidade dos Estados Independentes, tá? Com base nessa tabela, identifique os 5 maiores valores de PIB em ordem decrescente, crie uma causa para a desigualdade entre o PIB desses países. A maior parte das empresas, das indústrias, ainda estão situadas na Rússia. Portanto, depois da Rússia, você tem alguns países como o Cazaquistão, né? Segundo lugar aqui, depois a Bielorrússia, 50 bilhões, aí o Turcomenistão com 42 bilhões, e assim por diante. Países com uma economia frágil, né? Estavam ali gravitando e dependendo muito economicamente da Rússia durante a Guerra Fria na União Soviética. Com o fim da União Soviética, esses países meio que ficam até mesmo dependentes, continuam dependentes da Rússia por uma série de fatores, tá? Vejam esse gráfico aqui, ó, no Explore essa representação, taxa de desemprego na Rússia entre 2013 e 2024. Vejam que até 2013 e principalmente em 2015, nós tivemos uma taxa crescente aqui de desemprego, chegando a 5,5%, quase beirando aí 6% de desemprego, e de 2017 para frente houve uma queda, né, uma queda interessante, caindo aí para 4,7%, e a tendência é que isso aumente nos próximos anos, né? Então, deu uma estabilizada em 2018 e 2019 e a tendência até 2021 é de queda e depois, 2022 para frente, um aumento. Se você pensar que agora nós temos pandemia, Covid-19, tudo indica que essa seja realmente a realidade, tá? Segundo gráfico, qual é a situação do desemprego na Rússia ao longo da série histórica, né? Então, nós tivemos uma queda em 2014, aumento em 2015 e novamente queda em 2016, 2017, 2018, tá? Possivelmente nos próximos anos teremos aumento da taxa de desemprego.
como a situação do emprego pode ter consequência em outros países? Muitos dos países da CEI, vocês estão vendo aqui, ó, parte dos trabalhadores desses países ou vão para a Rússia em busca de emprego ou vão para países da Europa Ocidental em busca de emprego. Tá? Então, essa é possivelmente uma consequência importante para vocês analisarem. Vejam aqui, ó. Trabalhadores estrangeiros do bloco tentam conseguir empregos na Rússia, o que é o centro de toda a CEI. Em alguns ramos, como a construção civil, né, estrangeiros ocupam a metade dos postos de trabalho. Até porque, gente, a população desses territórios, do leste europeu e da Rússia, tem diminuído nos últimos anos. Né? A taxa de natalidade é muito baixa e a população tem envelhecido e, de forma geral, tem ocorrido o que nós chamamos de inverno demográfico, ou seja, uma redução da população do ponto de vista em que a população que vai ficando velha, vai morrendo e não estão nascendo crianças jovens para alimentar, então, essa população. Tá? Infraestrutura de petróleo entre parte da Europa e Ásia. Então, vejam países aqui cortados como Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão. Esses países estão interligados juntamente com a Rússia, países ligados aqui ao norte do Oriente Médio. Tá? Então vejam que há uma importante malha de gasodutos e oleodutos ligando então produção e importação e exportação de petróleo nesses territórios. Tá? Justifique a importância dos países da CEI em relação ao conteúdo do mapa. Vejam que os países do CEI são grandes produtores ou mesmo compradores e vendedores de gás e petróleo para uma série de países dentro dessa região. Tá? O petróleo, como elemento geopolítico, pode assumir consequências negativas e positivas entre os países possuidores das redes de infraestruturas. Cite uma consequência negativa e uma positiva. Bom, positiva é que a produção, a extração pode gerar emprego, pode gerar desenvolvimento econômico. Negativa é que pode haver uma intervenção militar, um conflito militar entre esses países, principalmente liderados pela Rússia. Ok? A ocorrência do petróleo e gás natural só são possíveis devido a determinadas condições ambientais. Pesquise e anote em seu caderno as principais características do espaço temporal para a ocorrência desses combustíveis fósseis. Gente, nós temos essa região formada por bacias sedimentares. Tá? Essas bacias sedimentares são áreas que no passado foram regiões carboníferas, né? E vamos lá, a fossilização de florestas há 120, 130 milhões de anos atrás deram origem a uma enorme quantidade de petróleo e gás que existe nessa região. Estima-se que a Ásia Central, essa região ao sul da Rússia, tenha junta a mesma quantidade da Arábia Saudita, que é o maior e mais importante país produtor de petróleo do mundo. Então, bacias sedimentares, né, rochas sedimentares dão origem, então, a hidrocarbonetos, né? Então, petróleo, gás natural e, claro, também o carvão mineral, né? Que a Rússia também tem bastante, ok? Muito bem, avançando aqui da página 15 para a página 16, eles têm uma empresa estatal, né? Chamada Gazprom, que é chamada de Petrobras Russa, tá? A empresa é proprietária de 17% da reserva mundial de gás. Tá? A Rússia representa 25% do gás natural do mundo, tá? E em torno de 172 mil quilômetros de gasodutos, abastecendo mais de 30 países. Tem a maior parte das suas ações, 50,23%, controlada pelo Estado, né? Ou seja, uma empresa estatal, ok? Como se fosse, por exemplo, a Petrobras aqui no Brasil ainda, né? A Petrobras está sendo pouco aos poucos vendida, está sendo pouco aos poucos privatizada, ainda é uma empresa estatal, né? Mas tudo indica que poderá ser privatizada ou repartida com empresas privadas nos próximos anos. A Gazprom é a Petrobras russa. A frase é válida, pois há uma característica em comum no que se refere à forma de administração dessa empresa. Nós podemos dizer que isso é verdade? Podemos dizer que isso é verdade. Vou só pedir um minuto. Galera, voltei aqui com essa bebezona que vocês estão vendo e vamos continuar aqui a partir de onde nós paramos. Então, a Gazprom pode sim ser chamada de Petrobras russa, porque é uma empresa estatal. A Petrobras do Brasil tem 50% das
das ações, e o restante fica para empresas privadas, fica para o capital financeiro, os bancos e tal, que especulam e faturam junto com o aumento ou queda do preço do barril do petróleo no cenário mundial. Como a Petrobras é uma empresa que está entre as maiores do mundo, né? A Gazprom também, essa empresa russa, também é uma das maiores empresas do mundo. Então, nós podemos dizer que são semelhantes, ok? Bom, a CEI não solucionou os problemas dos países da ex-União Soviética, tá? Uma vez porque existe uma enorme diversidade étnica e religiosa nesses países, tá? Possivelmente que gerando ressentimentos e guerras. Se vocês olharem os mapas ilustrados da Copa do Mundo da Rússia de 2018, mostram regiões em guerra que estavam recebendo jogos da Copa do Mundo, que não foram noticiados pela mídia, obviamente que a mídia não ia criar esse alarde, até porque houve um grande ganho de turismo naquela região, pacotes de viagens para os jogos da Copa do Mundo, e a mídia obviamente não explorou o tema da guerra, mas várias regiões que tiveram jogos da Copa do Mundo de 2018, limites da Federação Russa, né, da Rússia e províncias russas, estavam diretamente ligadas. Gente, voltamos. Então, vocês já perceberam que eu tô com a Bela me dando um baile aqui, né? Vamos lá. Essa diversidade étnica e religiosa, ela obviamente gera conflitos, ok? Então, e além de tudo, o atraso econômico desses países, né? O atraso industrial, o atraso de infraestrutura e tudo mais, tá? É o caso de situações que ocorrem até os dias de hoje, a Chechênia, a Iuguétia e o Daguestão. Então, essas três províncias, vamos dizer assim, né? Nós podemos dizer que existe uma enorme rivalidade entre Rússia e essas três províncias, que geraram, inclusive, ataques terroristas por parte de facções políticas e facções militares dessas três regiões. Tá? No caso da Chechênia, ou Chechênia, né, trata-se de um território onde a maioria da população é muçulmana. Ok? O argumento usado para legitimar a sua independência, ou seja, eles querem um território autônomo independente da Rússia. E hoje eles fazem parte da Federação Russa e a Rússia, obviamente, não abre mão desses territórios. Tá? Além da questão religiosa, há outro motivo mais forte para que essas áreas requeiram suas independências e a Rússia queira mantê-las sob seu domínio. Volte ao mapa da página 15, compare-os para localizar as áreas em questão e responda qual seria esse outro interesse. Então, o interesse são as infraestruturas relacionadas à produção, refinamento e distribuição de petróleo. Um dos grandes motivos para que a Rússia não aceite a independência desses países é o fato de serem estratégicos do ponto de vista de produção, refino e exportação, né, venda, comercialização de petróleo e gás, ok? Aqui vocês estão vendo, gente, o interior de uma escola em Beslan, onde ocorreu um massacre causado em... eu não me lembro exatamente qual foi o ano, mas acho que foi 2008. Deixa eu só verificar aqui com vocês se foi isso mesmo, tá? Bom, nós temos uma série de conflitos nessa região, tá? Um dos trágicos exemplos foi ocorrido na escola de Beslan, no território russo. Em 2004, rebeldes armados favoráveis à independência da Chechênia fizeram 1.200 pessoas. Então, imagina uma escola inteira rendida por terroristas chechenos que lutam pela independência da Chechênia. E nesse combate, 330 pessoas foram mortas, sendo mais da metade crianças, tá? E vocês têm uma foto de Beslan, eu vou deixar um vídeo para vocês no YouTube para vocês acompanharem um pouco melhor o que foi. Então, lutando pela independência da Chechênia, esses terroristas acabaram atentando contra a vida de 330 civis, ou seja, pessoas que não tinham nada a ver. Os atentados terroristas no nono ano têm essa característica, né, de, eu sei que eu não posso vencer a Rússia, eu sei que eu não posso vencer os Estados Unidos, mas eu posso desestabilizar. Se eu matar uma criança, se eu matar se eu invadir cara, é muita covardia, né? Se eu invadir uma escola, se eu invadir um asilo, se eu invadir um aeroporto, se eu invadir um shopping, eu sei que eu não vou vencer a Rússia, mas eu posso desestabilizar e fazer com que eles me reconheçam e me respeitem. É mais ou menos essa a ideia dos grupos terroristas no mundo todo, tá? Então, eles sabem que eles não podem vencer o seu inimigo, o seu rival, mas continuam agindo como forma de tentar desestabilizar os governos que eles são contra, tá?
A Rússia foi julgada pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos e condenada a pagar 3 milhões de euros aos requerentes. Ou seja, por conta desse conflito, né, a Rússia foi responsabilizada, tá? E vai ter que pagar. Então, claro que não se compram vidas, né? É impossível pagar para essas crianças, para essas pessoas que morreram, tá? E aqui o mapa mental, gente, para a gente encerrar, tá? Antes da Primeira Guerra Mundial, essa região do leste europeu era dominada por impérios, né? Império Turco-Otomano e Império Austro-Húngaro, tá? Nós temos, em 1922, a formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Austro-Húngaro, Alemão, Império Russo, Império Turco-Otomano, tá? E a formação da União Soviética sob a liderança do Império Russo com uma ditadura de partido único, uma ditadura de um partido socialista, tá? Essa palavra comunista não me agrada muito, porque comunismo não existe no mundo ocidental e nem oriental, tá? Só nas comunidades indígenas e por aí vai. Nós temos, então, uma sociedade predominantemente agrária. A Rússia era um país predominantemente rural no início do século XX, né? Com pouquíssimas indústrias tradicionais e uma população basicamente analfabeta e camponesa, tá? O governo era um governo czarista, né? O Império dos Romanov, governados desde 1640 pelos Romanov, e o último imperador foi Nicolau II, que inclusive foi morto na Revolução Russa pelos exércitos bolcheviques, né? Daí em diante nós temos o governo czarista, que não tinha nenhum apoio popular, tá? Então não tinha apoio da população, porque a população passava fome, vivia em extrema pobreza. Durante algumas tentativas tentaram pedir ajuda para o governo, mas o governo, né, literalmente ignorou e agia de forma violenta contra o seu próprio povo, tá? Responsável por colocar a Rússia na Primeira Guerra. Como se não bastasse a Rússia ser um país extremamente pobre, a Rússia ainda foi arrastada para a guerra em um acordo da Rússia com a França e a Inglaterra. O Nicolau, entendi, ele era primo do rei da Inglaterra, né, diretamente, e a vitória das democracias ocidentais representaria uma vitória para a Rússia, lembrando que a Rússia também defendia territórios na Ásia, né, o Japão tinha invadido as Coreias, tinha invadido a Manchúria, e a Rússia estava interessada também em manter o seu domínio sobre a Ásia, os seus limites com a Ásia. A abdicação do czar Nicolau II causou um forte movimento popular, tá? Conhecido como Revolução Russa. Vocês viram que primeiramente foi o Alexander Kerensky, né? Um menchevique, um liberal, um socialista moderado, que não queria uma revolução socialista na Rússia, queria eleições e queria a derrubada da monarquia, ou mesmo a monarquia constitucional, e mantendo a Rússia na Primeira Guerra, eles foram derrubados depois por Lenin e pelos bolcheviques na Revolução de Outubro de 1917. Aí sim a Rússia passa a ser um país predominantemente socialista. A segunda parte, na página 19, nós temos aqui, então, rede de palavras, complete com o auxílio do professor. Nós temos, a partir de 1992, o que vai acontecer aqui, então, né? A formação da CEI, da Comunidade dos Estados Independentes, né? Nós temos uma modernização econômica, um retorno ao capitalismo, tá? Uma tentativa de modernização, e, obviamente, não vai ser tão fácil por conta dos conflitos étnicos internos, tá? Tentativas de diminuir a desigualdade, mas ainda é liderada economicamente pela Rússia. A Rússia mantém ainda grande parte das indústrias e é soberana em todos esses territórios, tá? A Segunda Guerra Mundial, ela fez com que a União Soviética se transformasse numa superpotência, até porque ela foi a grande responsável pela derrota do nazismo. E enquanto a Europa Ocidental sofria com a crise do capitalismo, a Grande Depressão, quebra da Bolsa de Nova York, a indústria russa soviética cresceu 3 vezes, pelo menos. Então, foi o famoso milagre russo que eu falei para vocês nas aulas passadas, tá? O socialismo acabou, então, dominando metade do continente europeu, né? O leste europeu inteiro, 15 países ao todo ficaram gravitando sobre a influência da Rússia, né? Da União Soviética, e tudo isso deu origem ao termo cortina de ferro, que é o termo usado pelo Winston Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra, que disse que a cortina de ferro, então, dividiria a Europa Ocidental capitalista da Europa Oriental socialista, tá? Na década de 80, nós tivemos movimentos separatistas, porque várias províncias e países estavam insatisfeitas com a União Soviética, a crise econômica e o autoritarismo, a corrupção do Partido Comunista Soviético, e começaram a partir da década de 80, na verdade já tínhamos tido alguns movimentos na Hungria,
em outros territórios antes mesmo de 80, mas de 80 em diante começam movimentos separatistas lutando por independência, o que acabou levando a União Soviética ao declínio, ao fim, em 1991, quando então surgem 15 novos países, dando origem à CEI, a Comunidade dos Estados Independentes, que nós vamos tratar um pouco melhor até na próxima aula. Durante a Guerra Fria, a característica principal foi a corrida armamentista e a corrida espacial, né, que fez com que houvesse rumores de uma possível terceira guerra mundial. Até os anos 60, podemos dizer que a União Soviética foi superior aos Estados Unidos. De 60 em diante, os Estados Unidos vão superar a União Soviética. Depois vai acabar havendo uma distensão, ou seja, uma aproximação das duas potências, com o objetivo claro de não possibilitar que houvesse uma grande guerra. E daí para frente, o fim da União Soviética. Nós terminamos a nossa aula aqui. Espero que você tenha entendido, gostado da aula. Um forte abraço para vocês. Dúvidas, estaremos juntos aí nessa semana, tá bom?